Então, pessoal, vamos mais uma sessão aqui rebatendo essa questão que rolou ali no... Houve um equívoco. Parque, então, peraí, segura aí. Parque Nacional das Emas. Isso é uma foto de Isso é uma- satélite. Movimentação, aquele rosinha, roxinho, não sei o que, está, é um grupo, é verdinho, é um grupo de diferentes. Eles colocaram radicolar em diferentes grupos e observaram a movimentação do mosaico entre o Parque Nacional de Agricultura e em volta, para a gente entender a movimentação desses caras. Ana? Não. 30 dias, né? Os senhores olhavam. Então, só para vocês entenderem, aqui, ó, limite do Parque Nacional das Emas, tá? Essa parte verde mais escura aqui são matas. Isso é um cerrado mais campestre. E aqui, ó, aqui embaixo é a parte de área de... Não, isso é uma, não sei Foram, quanto durou se eu não me engano, natural, mas olha, olha só, área agrícola, Parque Nacional das Emas. Olha só como eles estão se movimentando. Tudo fora do... Tudo, não, eles estão no meio. Roxinho, ele sobe até onde? Até o rio para beber água. Volta. Tá. Você está supondo, né? E volta. Volta pra agora comer. Ele vai subir de novo e desce. A comida tá embaixo. Cara, que... Cima, sendo que tem um rio aqui, logo aqui, ó. Tá vendo o curso d'água aqui? Ó, o curso d'água tá... Isso. Entender, Isso é cara. ciência, irmão. Isso é ciência, irmão. Isso não é achismo. Então, galera, esse aqui é o artigo que ele está citando. E o uso dos hábitats pelo queixada no... né? Então, assim, esse artigo examina como queixada, né, utiliza essas paisagens agrícolas, a interação entre essas paisagens e agricultura. De açúcar e fragmentos de vegetação nativa. Os resultados mostram revelando um comportamento alimentar nessas áreas. Em contraste, eles apenas travessia. O que ele está chamando de vegetação nativa seria basicamente aquelas partes, as partes de solo exposto, ele também só passa, e ele está forrageando, que ele está se alimentando. Quando o colar, ele não segue linha reta, quando o colar fica formado. Né? Então, esses bichos foram monitorados com esses colares, né, GPS. Em 2019. Então, essa análise que eles fizeram focou no uso do habitat, padrões tiveram nesse artigo. A preferência em relação ao habitat, as manadas preferem essas áreas. Então, como eu falei, quando fica virando muito assim o colar, né, o ângulo do colar, mostra vegetação nativa, move-se em linha reta. Então, essa vegetação nativa são os campos mais abertos, né? Ele é um bicho de mata de galeria.
Então, se ele se expor muito, se ele ficar muito no campo, ele é um bicho que não fica dando bobeira em área muito aberta, não. Conflito resultou em perdas financeiras significativas para os produtores, gerando conflitos. Então, eu puxei alguns dados, coisa que de prejuízo para o produtor rural. Tamanho da área de vida, né? As áreas de vida desse 235 hectares. Então, são bichos que têm que ter uma área muito grande, né? Para eles. Naturalmente, eles frequentavam mais matas de galeria, mas eu vou mostrar por que eles estão indo para o milho. Então, plantações de cana-de-açúcar para alcançar campos de milho. As manadas passaram entre 40 e milhos. Então, eles ficam predominantemente. Então, até a questão da cana-de-açúcar, eles também usam para. Né? Então, foram 3 conclusões principais, né? Adaptação ao ambiente agrícola, os queixados estação seca. Então, na verdade, o que está acontecendo? Principalmente na estação seca, e aí o milho está disponível, eles vão lá. Conservação e manejo. É necessário, outra conclusão, estratégias de manejo para minimizar conflitos, com barreiras físicas e programas de artigo científico que o Richard citou. O que eles indicam como manejo, na verdade, o que? Como se fossem valas, assim, para o bicho não passar. Alguns produtores já fazem isso. Ele é uma espécie, o queixado é uma espécie que ela é vulnerável em nível nacional, mas no Cerrado ela é considerada em perigo. Que ele está, né, na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, no Cerrado, ele está muito. Ela está dando problema ali, se ela cresceu, se ela está se mantendo ali, mas está com problema. O manejo, principalmente fazer a translocação, pegar esse bicho e reintroduzir em áreas que ele não existe mais. Né? A criação de uma política nacional de manejo de vida selvagem no Brasil é crucial para equilibrar. É isso, cara. Não é muito bem o que ele está falando ali. Né? Então, aqui. E aqui é mostrando o que ele está falando. Então, assim, se você ver, se você olhar aqui, ó. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui é a área. Agora observe para vocês verem. Aqui tem a legenda. Floresta de galeria. Que é esse verde mais escuro aqui, ó. E esse outro verdinho, parecendo verde de exército, né? Verde. Pode ter forrageio, mas não tanto quanto a mata de galeria. O resto que você está vendo, vocês estão vendo aqui, ideal para o Queixada, e tudo bem, o Parque Nacional das Emas, a vegetação típica é. Esse verdinho claro aqui é a cana-de-açúcar. E o azulzinho é justamente as áreas que a água passa. Totalmente detonada pela agricultura, né? Aqui que você vê de cinza, aqui embaixo está tudo detonado.
Que é o queixada que está invadindo as fazendas. Na verdade, as fazendas é que fizeram a fragmentação total. Porque elas têm esse outro recurso. Então aqui é só para vocês verem o que eu estou te falando. Olha, o verde oliva e esse outro verde. Esse verde aqui, normal. Então aqui nas matas de galeria, olha aqui embaixo. Isso aqui é mata de galeria. Você não vê a mata de galeria em volta do recurso de água aqui. Você está vendo? Esse papo que o agro está favorecendo a biodiversidade. Mas não tem água aqui embaixo também? Não, pode ver que esse reserva legal. Na própria APP, tá vendo que ele desce aqui, tem um rio embaixo? O da esquerda. Fica aqui no Pagrazema. Aqui, aqui na Matata. Eu quero é comida, velho. Não, Acha não, cara, é uma espécie ameaçada, cara. Você tá querendo, tipo, falar assim, porque ele joga em relação aos indígenas. O indígena quer raiz. Ele não quer viver na mata de galeria, não. Ele quer o milho. Entendeu? Bem bacana, cara. Então ele vai mostrar um pizza lá que, na verdade, essa figura é do artigo, né? Então, assim, pra vocês entenderem, isso. Então, deixa eu sair aqui, pra vocês conseguirem ver direitinho. Então, aqui, o verdinho é essa outra, é esse grupo de queixadas aqui, e assim, habitat aqui. Então, nessas duas populações, são as únicas que foram no solo exposto, mas muito pouco. Vão muito, né? E a que mais vai é essa aqui, a população azul. Só 2 grupos desses passam pela cana-de-açúcar, né? Nas áreas né, vamos dizer assim, todas elas passam, mas essas duas é que ficam mais tempo. Eles se ocupam mais. É justamente porque o habitat deles é floresta de galeria. Então, migraram para criaram, né, se adaptaram a esse novo habitat. Porque, cara, eles não são espantados, tá, apesar desse conflito, né, que começou a existir lá. Essa aqui é o gráfico de pizza que ele vai passar lá, que aí ele vai explicar como que e fica mais realmente, ele fica mais tempo se você juntar lá, segundo ele, o que ele fica na safra. Mas por quê? Não é porque ele... Isso é ciência. O Lenin tá com tanta fome que ele... Olha lá. O que é o amarelo? O que é isso? Isso é o tempo das emas lá em Mineiros, na região de Mineiros, Goiás, ou seja, no Goiás, né? Mas é igual no Mato Grosso. Onde é o DNA desses caras originalmente? Mata de galeria. Sim. É onde tem normalmente eles é o tipo de habitat Sim. que a gente fala, o cientista fala, é o tipo de lugar que ele vai... Do tempo ele passa milho. Richard, mas ele fica no amarelo porque o habitat dele. É por isso que ele está no amarelo.
Tá, milho da safrinha. O que é safrinha? Essa que é soja e depois vem o milho, tá? Tá. Vermelho ali, 14%. O que é? Cana de açúcar. Novamente, ele fica 77% nessas áreas, 77% do que quer trabalhar com a biodiversidade, que quer fazer isso, acabou com os o que você está fazendo aí é o que é conhecido como greenwashing. Quem está errado nessa história é a forma predatória como o ar 8%. Do cerrado típico também. Até o Vilela, que não é biólogo, falou, porra, mas esse cerrado denso tem pouquinho. O que foi feito, né, ali em Goiás. E o que acontece hoje? A gente Isso não é. ali na região de Goiás, né, os órgãos ambientais entendem. Você está fazendo uma afirmação aí que é bem complicada, né? Você está falando que estão querendo ajudar o agro, eles estão do lado paternalista e romântico. Não, Richard, a gente não é paternalista e romântico, não, cara. Nós estamos vivendo um ele está avançando, e hoje, quando a gente vai ver, até em questões de emissões de carbono, os dois principais. Agricultura, e de certa forma é agricultura, porque o desmatamento que acontece no Brasil é justamente para o de agro. O agro é responsável por 23% do nosso PIB. Então não é mas na verdade deixa muito pouco aqui. Só lembrar que produto in natura commodities 70 bilhões de subsídios todo ano no Plano Safra. E o cara que está hoje com a caneta Richard, sabe, ele está sofrendo essa pressão, porque quando você faz esse o cara que está lá na ponta, o fiscal ambiental, que não seja pressionando diretamente. Contraproducente e, inclusive, prevaricação. Ele tem que ali... Não, cara. Se ele tiver um balizamento técnico, ele não está prevaricando, ele está prevaricando se ele fizer e tomar uma decisão. Então, assim, quando você coloca um queixada como nacionalmente ameaçado, mas na área que você está falando, ele está no status superior ao do resto do... Então não vem com esse papo, é só... Eu li o artigo que você... do ICMBio sobre o status de conservação do queixada, que mostra que esse fenômeno das emas não existe em lugar nenhum mais. A espécie é uma das espécies. Regionalmente, a gente tem que estudar o caso separadamente. Nesse caso, como existe um celeiro chamado agronegócio, outro chamado agronegócio, que passa destruindo todos os hábitats. Quando a gente fala, pô, tem mais, é bom, mas isso é ruim. Não estou falando só para o agronegócio, porque eles estão devastando lá
os resultados, as conclusões do artigo. Conflito com os agricultores, 30% da produção. Mas sabe como que você resolveria o problema? Vou te falar. É virando para os agricultores que estão ali. Você vai ter que ter 20% de reserva legal. Entendeu? Não é essa solução que você está dando aí. Comigo, não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Tem relatórios, tem um plano de manejo, tem vários. Richard. Só que o lobby e a pressão do agro, né, e pessoas fazer greenwashing, né, limpar a barra do agronegócio, que prejudicam que essas espécies lá estão cuidando. Meio ambiente, tá hoje. Qual órgão, Richard? Porque, por exemplo, se não é com o IBAMA, é com o órgão estadual. Qual dos dois que está falando isso? E já tirava o primeiro frigorífico, CIF, está saindo. Retiraram 3 mil queixadas. Cara, mas me explica, nessa região. É muito? 200 animais. Dá 800 animais. Da onde você tirou 3 mil queixadas ali? De um equívoco. Tá, Richard? Então, esses 3 mil animais. Isso realmente está acontecendo? Apresenta aí, é muito fácil. É só você não projetou um órgão tal, balizar tal, porque eu pelo menos, procurei, fucei aqui desse especificamente que você está falando, com órgão ambiental, eu também não vi, não. Dessa região? Muito menos. Por quê? Quero o bicho em excesso. É isso que faz em qualquer país que preserva a sua, sabendo usar. Tem que viver ali, e uma parte você maneja, e tem diversas formas de manejo. Algumas que a gente nem fala hoje aqui, senão. Por quê? Países sérios, esse dinheiro termina na conservação. E aí é um discurso até racista. Países sérios, cara. Você quer aqui, onde que tem as maiores autoridades em biodiversidade do mundo, cara. Sabe? Programas de pós-graduação em ecologia, o número de trabalhos publicados. A gente, por exemplo, a gente é o 8º. Não vem com esse discurso, a Europa sabe fazer. A Europa não tem mais nada, cara. Os caras já dizimaram tudo. Sopa para as crianças. Como é que é? De coisa. Here I come. Oh, here I come. Velho, fazer sopa de queixada, velho. Tá? Então, olha para você ver. Aí eu fui. É de 2019 essa. Mais ou menos a época que foi feito aquele outro trabalho. Planejamento para conservação de queixadas em uma abordagem de custo-benefício, uma aplicação para mitigação de... Sobre esse artigo, eu peguei a questão desse trabalho, e eu fiz um compiladinho aqui para conservação de queixadas em uma abordagem de custo-benefício, uma aplicação para mitigação de conflito, mestrado profissional em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, lá desse Instituto. Que aí eles olharam as alterações do uso do solo, criaram paisagens agrícolas que impactam a
espécie classificada como vulnerável, mas lembrando que no Cerrado ela está como em perigo, sofre resultando em perdas econômicas significativas. Então, o Queixada deve estar tomando tiro adoidado para a identificação de áreas prioritárias para a conservação, levando em conta a adequada. A área de estudo abrangeu os biomas brasileiros onde a espécie é ameaçada, como Cerrado, Caatinga, no Parque Nacional das Emas. Então, olha os resultados. Menos de 2% da Então, o problema é de proteção e respeito ao Código Florestal, não é isso. As faixas de priorização. Então, ele fez um levantamento onde a gente tem que priorizar. Então, em todos os propõe-se a translocação de queixadas para áreas onde a espécie como forma de reduzir a pressão sobre a espécie em áreas de conflito, como o não é fazer sopa de queixada, não, cara. É pegar esses queixados e fazer reintrodução. Falando, e o agro está falando fazer sopa de queixada. Então, o estudo destaca a importância de um planejamento das queixadas, visando minimizar os conflitos com a agricultura e promover a coexistência sustentável. Até passei aqui rápido. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui foi a tese. Vamos devagarzinho, para o Richard entender que a gente tem que ser didático. Queixadas serão reintroduzidas em áreas de Mata Atlântica e Alagoas, onde foram extintas há mais de 30 anos. Um conhecido meu que orienta orienta essa dissertação. De catetos, né? Que aí é outro, não é o queixada, mas é o... população de queixadas ganha novo reforço para reverter extinção em Alagoas. Aqui, reprodução de queixadas em cativeiro, estratégia de conservação ex situ para a espécie ameaçada. Vários estudos, várias dissertações, vários trabalhos mostrando não é fazer sopa de queixada, cara. Eu não sei por que você está fazendo isso, sinceramente. E é isso. Que é o Parque Nacional das Emas, tá ok? Então, a área que ele estava falando aqui, que os queixadas onde vocês estão vendo bonitinho aqui, sem detonação, é o Parque Nacional das Emas. Vamos dar uma olhada esse curso d'água aqui. Acho que é o Rio Sucuriú, né? Era 20 metros. Cadê os 20 metros aqui, Richard? O agro não está ajudando. Tá vendo? Vai. Vamos ver mais? Curso d'água detonado. Isso aí quando não já secou, né? Porque, olha aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a área que você falou, que os queixadas preferem a área de milho e de cana-de-açúcar. É a cana-de-açúcar que tal que você falou que está apoiando os caras, passou aqui e não viu isso?
Então, assim, aí sim seria prevaricação. Olha aqui, para não ter dúvida, ó. Mata ali, vamos medir? Não tem problema não, a gente mede aqui, ó. Aqui, ó, vou medir aqui, ó. Tirar aqui o... Quanto de mata ciliar que tem? 3 metros? Uai, Richard. Ciliar. Rio, Sucuriú. Então, Richard, você quer fazer o órgão ambiental? Qual que é o real problema? Porque a gente confere. Entendeu? Então, gente, eu vou terminar o vídeo com essa imagem aqui, do agro. Ele está lá para desmistificar, que ele está falando nisso, a desmistificação aí, Richard. Entende? O greenwashing, eu vou vir aqui denunciar, cara. Eu vou vir aqui denunciar.